Olá, queridas irmãs e amigas. Eu sou Ana Cláudia, da Igreja em Taguatinga, e hoje vou compartilhar com vocês mais uma história do livro Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, da autora Esther Emanuele da Cunha Salgueiro. Essa história fala de uma menina órfã e desprezada que se tornou rainha do maior império de sua época. Você já sabe de quem estou falando? A história de Esther ocorreu no governo de Xerxes, rei da Pérsia, também conhecido como Assuero, que reinou entre 486 a 465 a.C. Esther era uma judia nascida no exílio, mas para entendermos suas raízes, precisamos voltar no tempo cerca de 120 anos antes desta época. Parte dos judeus foi levada cativa de Jerusalém para a Babilônia. Dentre eles estavam os antepassados de Esther. Os judeus, nascidos no exílio, não conheceram os feitos de Deus. O máximo que sabiam era o que seus familiares lhe contavam. Após 70 anos, a Babilônia foi conquistada pelo Império Medo-Persa. Sendo assim, os judeus se tornaram escravos dos escravos e, por essa razão, eram muito desprezados. Imagine como estava o moral, a autoestima do povo de Deus. Embora o rei Ciro tenha autorizado a volta dos judeus para reconstruírem o templo, muitos judeus já haviam perdido sua identidade de povo escolhido e abençoado por Deus. Assim, muitos judeus resolveram ficar na Babilônia. E foi nesse contexto que Esther nasceu, no exílio, desprezada devido à sua origem. E como se não bastasse, órfã. Foi criada por seu primo, chamado Mordecai, um homem temente a Deus que a criou como uma filha. Certo dia, o rei Assuero, depois de haver dado uma festa aos seus nobres e príncipes para mostrar seu poder e riquezas para o povo da capital, Suzã, depois de muito vinho já alegre, resolveu exibir sua bela esposa. Mas ela se recusou a ir. Essa atitude deixou o rei tão furioso que ele a destituiu da posição de rainha e resolveu escolher outra para substituí-la. 3 anos mais tarde, o rei Assuero promoveu um concurso de beleza para escolher a nova rainha. Escolheria entre as moças virgens de boa aparência e formosura do seu reino. Esther estava entre essas moças. Após passar pelo período de embelezamento, que durava 1 ano, foram levadas à presença do rei. Uma a uma, até que chegou a vez de Esther. Ela foi levada a Assuero. Foi amor à primeira vista. O rei a amou mais do que todas as outras e colocou a coroa em sua cabeça, tornando-a rainha. Tempos depois, Amã, braço direito do rei, ficou furioso com Mordecai, o primo de Esther, porque ele se recusava a se inclinar diante dele. Amã não se contentou em castigá-lo. Ele foi além, foi até o rei e lhe disse que existia um povo no reino que não respeitava as leis reais e sugeriu que fossem mortos por causa dessa afronta. O rei confiou no relato de Amã e concedeu seu pedido decretando que fossem mortos todos os judeus do reino. Assim que soube dessa ordem, Mordecai, profundamente entristecido, foi até Esther e lhe contou sobre o decreto de Amã e pediu que ela suplicasse pela misericórdia do rei em favor do seu povo. Mas havia um problema. Se alguém fosse até o rei sem ser chamado, era condenado à morte, a não ser que este lhe estendesse o cetro de ouro em sinal de misericórdia. E Esther não era chamada à presença do rei havia 30 dias e temia ir a ele e ser morta. Ao saber do medo de Esther, Mordecai ficou indignado e lhe disse: "Não pense que por estar na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se te calares agora, de outra parte se levantará o socorro para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para esta situação é que foste levantada como rainha?" Esther então entendeu que o propósito de sua vida era ser canal de salvação para seu povo. Assim, ela se posicionou e pediu a Mordecai que reunisse todos os judeus para jejuarem por 3 dias, assim como ela e suas servas fariam. E depois iria até o rei, mesmo com o risco de morrer.
declarou corajosamente: se perecer, pereci. As lições que podemos aprender com Esther são: mesmo oculto, Deus age em favor dos seus. Servir a Deus envolve riscos à nossa segurança. Deus tem sempre um propósito em situações que nos coloca. Jamais esqueceu da sua origem e o que aprendeu de Deus e dos costumes judeus. Esther tinha identidade, sabia quem era e descobriu seu propósito: salvar o seu povo. Que por acaso também é o nosso propósito: salvar as pessoas. Por fim, foi uma intercessora, se colocou como representante do seu povo. Nós também temos maridos, filhos, pais, irmãos e amigos, parentes que podem estar distantes de Deus. O que fazer? Aproximarmos com ousadia do trono de Deus e interceder pelos que amamos. Deus nos ouvirá, pois deseja salvar a todos. Quando oramos, Deus age e salva. Amém. Parte 2. Esther era uma jovem sábia e corajosa que foi usada por Deus para salvar o seu povo. Em Esther 7:3 lemos: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, der-se-me por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Conforme vimos no capítulo anterior, Esther era uma jovem judia nascida no exílio na Babilônia. Sendo órfã, ela foi criada por um primo chamado Mordecai. Naquela época, os judeus eram muito desprezados e considerados escravos dos escravos. Apesar disso, com a obra soberana de Deus, Esther se casou com o rei Assuero, sendo assim rainha do Império Persa. Porém, não contou a ninguém a sua origem. 5 anos mais tarde, Hamã, o braço direito do rei, ficou furioso com Mordecai por não ter se curvado perante ele. O rei autorizou um decreto em que todos os judeus seriam sacrificados. Ao saber, Mordecai protestou e foi procurar Esther para que ela intercedesse por seu povo judeu. Esther teve medo que castigassem Mordecai, pois se achegou a ela sem autorização. Esther pediu para que Mordecai jejuasse, juntasse todo o povo e jejuasse por 3 dias. Ela e suas servas fariam o mesmo. Após o período, ela iria até o rei. Na Bíblia, jejum e oração estão ligados. Antes de ir ao rei Assuero, ela buscou a Deus. Ela foi muito sábia. Em situações difíceis, a primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus. Chegar ao trono da graça por meio de oração e súplica para achar misericórdia. Após jejuar, Esther se vestiu de vestes preciosas de ouro para ir até o rei. Na Bíblia, as vestes representam a nossa conduta justa. Temos a oportunidade de bordar nossas vestes por meio de nossos atos de justiça. A forma que falamos e nos portamos deve expressar a vida divina em nós. Sendo assim, pouco a pouco nossa veste será preparada. Esther aguardou ser atendida pelo rei. Mais uma vez, ela teve a sabedoria de saber esperar. Devemos tomar Esther como exemplo, orar e saber esperar pela resposta do Senhor. Não façamos da oração mera lista de pedidos. Orar é o exercício da fé. O mais importante é nos tornar íntimos de Deus, aprender a derramar sobre Ele o que está no nosso coração, ouvi-lo e conhecê-lo mais. Por se apresentar de forma digna e saber esperar, ela tocou no coração do rei antes mesmo de dizer uma só palavra. Já podemos ver aí o poder da manifestação de Deus. Esther, antes de fazer um pedido, fez um convite. Convidou o rei e Hamã para um banquete. No banquete, o rei perguntou a Esther novamente o que ela desejava, e ela ainda não achou que era o momento. Convidou-o para outro banquete no dia seguinte.
Amã mais uma vez foi ofendido por Mordecai, que o ignorou. Porém, ele conteve a ira e foi para a casa e contou aos seus amigos e esposa como se tornara grande no reino de Assuero. Sentiu-se orgulhoso por ser o único a ser convidado para o banquete junto ao rei. A esposa de Hamã, sabendo que Mordecai não se curvou diante, ela sugeriu que ele fizesse uma forca na manhã seguinte e pedisse permissão ao rei que o enforcasse. O rei perdeu o sono naquela noite e foi ler livros memoráveis e viu que já havia sido salvo por Mordecai em outros tempos. Procurou saber quais foram as honrarias que ele tinha recebido, no mesmo momento em que Hamã entrou para pedir permissão para enforcá-lo. Porém, o rei ordenou que Hamã honrasse Mordecai. Assim ele o fez. Hamã voltou para casa de cabeça baixa e angustiado. Durante outro banquete, o rei mais uma vez quis saber sobre o pedido de Ester. Ela disse que queria pedir por seu povo, que estava sendo ameaçado a ser aniquilado por um inimigo. O rei logo quis saber quem era esse inimigo. Ester disse que era Hamã. Hamã ficou perturbado e foi pedir ajuda a Ester na ausência do rei, implorando por sua vida. Naquele momento, ele caiu sobre o divã onde Ester estava, bem na hora em que o rei voltava do jardim. Logo ele imaginou que Hamã estava desonrando Ester e ordenou que enforcasse Hamã na forca em que ele mesmo construíra. Que história, hein? Deus preparou cada detalhe para que tudo se cumprisse conforme sua vontade. Ester teve a oportunidade de apresentar Mordecai como seu parente. Assuero fez de Mordecai o segundo do reino, no lugar de Hamã. Porém, apesar do inimigo dos judeus ter morrido, ainda existia o decreto de matar os judeus. Ester se jogou aos pés do rei para implorar que revogasse a lei. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, ela se levantou perante ele. O rei revogou o decreto concebido por Hamã. Ester foi humilde, mesmo sendo rainha, além de ter esperado o momento certo para fazer o pedido. Isso nos ensina que devemos saber como falar com as pessoas, principalmente com os mais próximos. Em Provérbios 18, 21, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando empregamos as palavras erradas, no tom errado, no momento errado, o resultado só pode ser negativo. Precisamos ser sábias. Utilizaremos as palavras no momento certo e no tom adequado para ministrar vida para aqueles que amamos. Amém. Jesus é o nosso Senhor.